contada porque não tem lugar de fala. A gente não pode depender hoje, a gente tem um movimento nesse sentido, mas no meu ponto de vista, e isso é meu, ainda é muito tímido. A gente não pode depender só de Jefferson Guerra, a gente não pode depender só do Lázaro Ramos, a gente não pode depender só da Elisa Lucinda. Estou falando de movimentos artísticos. Nós precisamos sim ter pessoas com coragem para pegar a história preta, tirar dali de dentro e contá-la como ela realmente aconteceu. Momentos felizes como o filme do Luiz Gama. E essa é uma coragem que o Jorginho trouxe nesse romance. Mexer em algo tão sepultado já e trazer isso, tanto de uma forma lúdica, porque o livro consegue trazer isso no seu formato de romance, mas 100% baseado na história real de um homem que foi sentenciado à prisão perpétua. De um crime que ele não cometeu. E essa história maculou e desenhou todo o desenvolvimento do esporte brasileiro. Esporte esse que tem como maior ícone o Rei Pelé. Mundialmente conhecido e que o sistema, mais uma vez, branquificou. Porque o Pelé chegou uma hora que ele não tinha mais cor, né? Quando ele foi para Hollywood, quando ele invadiu, entrou lá na história do país mais poderoso do mundo, ele se tornou alguém sem cor. Ele é apenas um ícone do esporte. E não é por aí que as coisas funcionam. A gente precisa colorir o que tem que ser colorido. Porque o contrário sempre acontece. Sempre branquificam o Machado de Assis, como assim foi feito, né? E quando vem um Wagner Moura, por exemplo, que vai lá e colore o Marighella, ele é criticado por ter colocado alguém mais preto do que era na verdade. Então essa proposta, que é o que eu quero trazer para quem vai ler esse livro, vai muito nesse sentido. Não deixe de analisar essa situação como uma situação em que você vai contextualizar historicamente. Por quê? Se você olhar aí, quem está com o livrinho, e olhar os capítulos, você vai ver que ele passa ali, por exemplo, pela eugenia. E eu confesso que eu ia dar um cascudo nele se ele não passasse pela eugenia. Porque a gente não pode falar da primeira metade do século XX, no Brasil, sem falar de eugenia. E não existe nada mais escondido debaixo do tapete do que a eugenia brasileira. Você não abre um livro de história dentro de uma escola e você vê a eugenia lá destacada. Porque a gente não tem esse resgate dentro da gente. Coragem que os alemães fizeram, por exemplo, para não deixar que o nazismo renascesse. Então, ele teve coragem de mexer nisso, de retirar dali de dentro esse mal, porque o racismo ele tem vários tentáculos, né? Vários tentáculos. Ele vai te atacar de todas as formas. Eu aqui acabei de citar alguns deles. Eu te condeno e depois te julgo. Tudo pelo mesmo sistema. Por que não, então, a gente não começar a resgatar isso e trazer isso num contexto histórico, recolocando os pingos nos is e as vírgulas? Pessoas que lutam e que fazem esse processo através da arte, eu costumo dizer, e às vezes sou visto muito como revoltado, Malcolm X ou qualquer coisa do tipo. Eu sempre costumo dizer uma coisa: todo preto tem muito ódio dentro dele, por uma culpa que não é dele. E como ele vai externalizar isso é a chave da coisa. Você tem pessoas como o Neberê, um mega comunicador, que consegue passar isso de uma forma lúdica, maravilhosa, e que consegue penetrar o lar de várias pessoas, milhões de pessoas. Você tem o Jorginho, que pega a literatura e transforma isso. Então, esse contexto você não pode se furtar quando você estiver dentro do romance, observando esse romance, olhando para dentro dele, contextualizando historicamente e verificando que o Barbosa teve sim um brilho gigantesco de ídolo, de herói,
num contexto que a gente sabe muito bem e que é mais fácil acontecer. Ainda hoje é mais fácil acontecer. Vamos culpar o mais frágil e o mais frágil. Dentro, frágil no sentido de estrutura, de posicionamento social e de exclusão, é o corpo preto. Então é esse corpo que vai ser sentenciado. Porque é mais fácil. É mais fácil. Eu não vou nadar contra a maré. Mas no fim das contas, todos nós somos responsáveis por isso. Todos nós somos responsáveis por formar um mundo melhor. E perpassar isso é ter a consciência constante de que a revolução passa por nós. Eu costumo dizer sempre, e o Jorginho, quando me chamou, perguntou assim: o que você quer colocar lá? Quer colocar que você é o poeta preto? Você quer colocar, enfim, eu falei, bota o desenvolvedor de diversidade organizacional. Uma das coisas que eu faço quando eu sou chamado para fazer um trabalho de desenvolver a diversidade dentro de uma organização, primeiro é trazer fatos. Fatos para que a gente possa ter algo cartesiano, matemático, que consiga levar à reflexão. Nenhum processo de introspecção é possível se a gente não tiver um letramento racial cabível. E eu acho que a mudança ela só vai conseguir a partir do momento em que tivermos letramento racial. O letramento racial ele passa por esse livro aqui, pela história toda. Todos nós precisamos, independente da cor da pele. O povo preto precisa muito de letramento racial, porque é a partir do letramento racial que você vai conseguir pegar fatos e questionar fatos. Você vai conseguir observar por outro lado a construção disso. E quando a gente não tem essa coragem, quando a gente não desenvolve isso, e esse trabalho é um trabalho muito árduo. E quando eu entro dentro da organização, eu levo quase, geralmente mais de um dia, mas uma aula inteira, de 2 horas, 3 horas que seja, eu passo só levando a esse questionamento. Porque esse questionamento é que eu vou conseguir tocar o interior, ter essa penetração possível para poder levar essa pessoa ao processo de introspecção que requer muita coragem, requer rever atitudes. Eu posso seguir falando ou você não diz a hora que eu paro? Tá bom. E aí eu quero, eu acho que uma coisa que foi muito importante que aconteceu dentro dessa semana, a gente pode falar muitas coisas, né? O caso do Vini Júnior que está aí, que eu acho que mostra o tanto que é contemporânea essa luta, o tanto que esses problemas acontecem, mas eu quero citar também um vídeo do Neguerê, que eu vi, que me tocou muito. Eu sou pai dessa linda criança que está aqui, com 1 ano e 4 meses. Ele gravou um vídeo falando do Vini Júnior, em que ele até se emocionava de alguma forma. Pelo menos foi como eu senti aquilo ali. E que a gente sabe que esse questionamento acontece com todos nós. Mas naquele momento ali, acho que foi a última peça que faltava. Nesse vídeo, ele tem um momento que ele solta a seguinte frase: como que eu vou explicar isso para o meu filho? Como que ele vai explicar o que aconteceu com o Vini Júnior, a perseguição que ele sofre, isso em padrão internacional, para o filho dele, que é um adolescente? A gente pode pegar essa frase dele, esse questionamento dele, e trazer para a amplitude social que isso tem. Quantos aqui são pais, tios, avós? Quantos se predispõem a fazer a parte que tem que ser feita? Sentar com seu filho e falar sobre o racismo. Porque a partir do momento que a Dandara entrar na escola, ela vai descobrir que ela é preta ou que dentro da casa dela existe um corpo preto. E que esse corpo preto sofre um ataque de algo que ela nem entende por quê. Quantos de nós fazemos o que a gente precisa fazer?
Quantos aqui sentam na hora do almoço em vez de enfiar o assunto de racismo para debaixo do tapete, tem a coragem de sentar e letrar o seu filho, letrar o seu sobrinho, o seu neto, ou seja lá quem for, para essa sociedade voraz que a gente tem ali fora? Porque no fim das contas o refluxo é para todo mundo vai sofrer por isso. Esse ódio que eu falei, ele é externalizado por alguns pela capacidade de comunicação, pela literatura, pela poesia, que me dá muito disso. Escrever para mim nada mais é do que externalização, mas tem outros que não levam para esse lado. Comportamentos, atos, gestos precisam de letramento racial que está aqui dentro desse livro. A história é contada a partir de um corpo preto segregado e não a partir de uma mídia catequizada por eugenia, por fascismo, por nazismo, e que construiu toda essa estrutura que a gente conhece até hoje. Estruturas como uma novela que se passa na maior praça preta fora da África e 92% dos atores são brancos. Ou simplesmente aquela alegação de que não há corpo preto artístico suficiente para uma obra. Então, eu quero finalizar propondo isso. Se colocar no lugar do Barbosa, enquanto corpo preto, que sofreu isso, e que a grande maioria esmagadora das homenagens que ele teve foram homenagens póstumas, de um país que deve muito a esse homem, deve muito ao Barbosa. E histórias como essa nós temos várias. E o Jorginho tem muita, mas muita coisa para escrever ainda, quando se trata de história preta, caída no esquecimento e na invisibilidade. A partir desse livro aqui, eu tenho certeza absoluta que vários outros insights vocês vão ter para a busca de letramento racial, ou de história, ou de fatos. Porque a história está aí e ela não se apaga. Gente, obrigado. Obrigado, meu primo. Colocações muito necessárias e importantes, né, numa semana que talvez por acaso, né, ocorre em muitos casos, né, mais escabrosos, de racismo, de volta, muitas pessoas, né, xingando